Você já se viu em alguma situação na sua vida, em algum momento, em alguma área da sua vida, que você se viu com dúvida de qual direção seguir e que você se viu inseguro no caminho que você estava caminhando? E você se viu assim, será que eu vou para a direita ou para a esquerda? Será que eu compro ou não compro? Será que eu invisto toda a minha energia nesse sonho, nesse projeto ou não? Será que é isso mesmo para eu fazer? Será que eu estou entendendo bem o que Deus está falando comigo? E você fica cheio de perguntas. Você já se viu nessa situação? Então escute. Hoje nós vamos falar sobre o que está por trás de todos esses questionamentos e essas perguntas. E uma das coisas que eu já vou revelar de cara para você é o espírito de divisão. Esse espírito de divisão, ele tem essa característica quando ele atua na vida da pessoa. Ele traz dúvida, ele traz questionamento, ele traz insegurança, ele traz inconstância e deixa você, cristão, com medo. Medo de errar, medo de tomar decisões, medo de dar um passo, medo de arriscar, medo de continuar caminhando. Essas são as características desse espírito de divisão. Esse espírito de divisão, ele divide o teu pensamento, ele divide o teu coração, ele divide igreja, coloca membros contra membros, membros contra líderes, contra pastores, coloca divisão na casa e no lar, dividindo mulher e homem, divisões, ele divide tudo, igreja, pensamentos, casais, ele divide filhos. E uma das suas características, ele fazer você mudar a sua rota, porque ele te deixa tão com medo, ele te deixa tão inseguro, tão inconstante e deixa você com medo de errar, que ele faz às vezes você mudar de rota. Você estava indo no seu caminho, naquele caminho que você estava ali crendo que é naquela direção que é para você ir. De repente, em algum momento desse caminho, ele coloca uma dúvida: será que é essa rota mesmo? Eu acho que eu tenho que mudar a rota. Não é aqui por aqui que eu preciso ir. Será que é por aqui que eu preciso ir? Ele faz você acreditar que precisa mudar a rota. Ah, eu acho que eu não entendi direito. O primeiro ponto, ele faz você desacreditar do que você ouviu de Deus. Faz você desacreditar. Será que Deus quer isso mesmo para mim? Será que Deus tem isso mesmo para mim? E com isso, você muda a rota, porque normalmente os planos de Deus e o que Deus quer fazer na nossa vida, ele é muito grande. E nós somos limitados, nós somos pequenos. Por isso, a gente acaba mudando de rota, desacreditando, incrédulo mesmo, nós ficamos incrédulos por pensar, será que Deus falou comigo? Será que Deus ia dar um chamado desse para mim? Será que Deus ia dar uma função dessa para mim, uma tarefa dessa para mim? É muita coisa. Eu acho que é coisa da minha cabeça e com isso ele faz você mudar de rota, de caminho. Ele faz você duvidar. Acho que não é para eu agir. É para eu aguardar mais um pouco. É para eu esperar mais um pouco. E aí você duvida que é para você caminhar. Ele faz você achar, pensar que não é bem isso que você está entendendo. E tem mais. A dúvida é a principal atuação desse espírito de divisão. Ele traz dúvida. Será que é para eu estar aqui mesmo? Será que é para eu fazer isso mesmo? A dúvida, ela vem do diabo. Porque o intuito desse espírito é paralisar você. Enquanto você fica com dúvida, enquanto você fica questionando, enquanto você fica inseguro, enquanto você fica com medo de errar, ele está paralisando você e você não consegue continuar caminhando.
e você não consegue continuar dando os passos que você estava. Com isso, ele te paralisa, para que você não avance, para que você não desfrute, não realize a obra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a tua vida e aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Mas olha, tudo isso acontece por falta de clareza. O espírito de divisão, ele só age na vida quando você não tem clareza do que Deus falou. Quando você não tem clareza de que forma é para você fazer. Quando você não tem clareza do processo que você vai viver. Então, se você não tem clareza do processo que você vai passar e que você vai viver, o espírito de divisão, ele investe nessa questão, que ele sabe que você não está totalmente seguro, ele sabe que você está totalmente na dependência de Deus ali, que você não sabe para onde está indo, mas você está indo. Ele sabe que você está inseguro, porque quem não ficaria inseguro? Lembra de Abraão, quando Deus falou para ele, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei? Deus não disse qual terra, para onde, nem de que forma, nem aonde seria, quanto tempo Abraão passaria andando. Abraão só precisava ir confiando em Deus e continuar andando, mas veja que pode ser que o coração dele se encheu. Como todos nós somos carnais, se encha de insegurança, de medo, de dúvida. E o espírito de divisão, ele aproveita dessa situação, que você está totalmente na dependência do Senhor, que você não sabe aonde você vai chegar, você sabe só que você precisa caminhar e continuar caminhando naquela direção que Deus te deu. Mas você não sabe aonde vai dar, e por não saber onde vai dar, o espírito de divisão, ele aproveita dessa situação para colocar dúvida na sua cabeça e fazer com que você pare de andar. Um outro exemplo também é José. José não sabia o processo, mas ele continuou firme caminhando. Muitas das vezes você não vai saber o processo, mas tudo que você tem que fazer é se agarrar a cada passo que Deus te der. Cada diretriz que Deus te der, cada deslumbre de visão que Deus te der, de direção que Deus te der, de algo para fazer que Deus te der. Se apegue a cada passo, a cada detalhe, a viver um dia por vez, porque assim você não dará brecha para o espírito de divisão, porque assim você não dará espaço para ele ver que você está inseguro, com medo, com dúvida e poder entrar ali e fazer você ficar paralisado. Muitos cristãos estão paralisados hoje, não estão indo na direção que Deus mandou, por conta que não sabem o processo, não têm clareza de onde vão chegar. E por não ter clareza do processo e de onde vão chegar, o espírito de divisão aproveita essa brecha e ele entra colocando mais dúvida, mais incredulidade, mais questionamentos. E com isso, você com medo de errar, com insegurança, você acaba ficando paralisado no seu propósito, no seu chamado, naquilo que Deus levantou você para fazer. E tudo que você tem que fazer para se libertar desse espírito de divisão que fica ali rodeando você para fazer você paralisar, é você crer em cada detalhe. É você crer que todos os dias Deus vai te conduzir em paz e em segurança, em pastos verdejantes. Que Deus vai te conduzir sim com mão forte e mão segura, num caminho plano, que Deus não vai deixar você cair, que Deus não vai deixar você se frustrar, que Deus não vai deixar você ser envergonhado, que Deus vai te proteger e te guardar em cada passo que você der de fé, que Deus vai te conduzir com total segurança, Ele vai estar do teu lado, junto com você, te acompanhando de dia e de noite, assim como era a nuvem, que era durante o dia sobre o povo lá no deserto, a nuvem e o povo. A nuvem era para proteger do sol quente, escaldante durante o dia. E à noite vinha aquela coluna de fogo
que ficava em volta do povo. A coluna é isso, e esse é o povo. E a coluna ficava em volta do povo, aquela coluna de fogo aquecendo, para que o povo não passasse frio à noite no deserto. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Creia, confie, e Ele vai te conduzir em paz e em segurança, mas para que você saia desse ciclo, para que você não dê brecha para o espírito de divisão, creia em cada passo, creia em cada detalhe, em cada vislumbre de revelação, de visão, de direção, de posicionamento, de passos que você tem que dar, que Deus for te dando, passo por passo, passo por passo. Deus está te conduzindo e Ele te conduz em segurança. Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de milagres e prodígios. E você vai viver o poder dele na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Então eu peço para você nesse momento, gostou desse conteúdo? Segue o nosso canal aqui para que você receba todos os nossos vídeos aí.